Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Bárbara, eu sou aluna da Engenharia Metalúrgica aqui na Poli, e o tema do vídeo de hoje é ligação iônica. Então, primeiramente, vamos entender que existem três tipos de ligações primárias nas estruturas sólidas: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Essas ligações, elas vão envolver principalmente os elétrons presentes na camada de valência dos átomos que a gente está considerando nessa ligação. Mas definir qual ligação vai ocorrer em determinado caso depende principalmente da natureza dos átomos envolvidos. Por quê? Os átomos eles vão se unir a fim de alcançar uma configuração eletrônica mais estável. Então, falando principalmente da ligação iônica, ela ocorre a partir da transferência de elétrons de um átomo para um outro átomo. Então, ela é uma ligação que não é direcional, ela ocorre geralmente entre átomos que possuem grande diferença de eletronegatividade, e ocorre assim: um átomo vai doar um elétron para um outro átomo. E então, você vai ter a formação de dois polos diferentes na molécula. Um positivo, que é formado pelo cátion, que perdeu um elétron, e um negativo, que é formado pelo ânion, que é quem recebeu esse elétron. Como você tem um lado negativo e um lado positivo, vai ocorrer a atração eletrostática entre esses dois átomos, e assim você vai conseguir a ligação iônica. Então, para que ocorra, precisa dessa tendência de um átomo a perder elétrons e um outro átomo a receber elétrons. É uma ligação que não é direcional, exatamente pelo fato dela se dar pela atração eletrostática entre os átomos. E é basicamente isso. Aqui na tabela periódica, a gente pode ver os principais átomos envolvidos nas ligações iônicas, que são eles a família 1A, que é a primeira coluna à esquerda, a família 2A, que é a segunda coluna à esquerda, e a família 6A, que é a terceira coluna da direita, tipo, contando 1, 2, 3, que é a família do oxigênio, e a família 7A, que é a segunda coluna da direita para a esquerda, considerando a tabela periódica. Aqui nesse vídeo a gente vai ver como ocorre, essa ligação. Então, você tem o exemplo do NaCl, que é o sal de cozinha. Aqui a gente vai ter a demonstração da representação do núcleo desse átomo e a eletrosfera desse átomo. No caso, a gente está representando o Na. Você nota que tem um elétron na camada de valência. Já no caso do Cl, você também vai ter a representação do núcleo e a representação da eletrosfera. E você vai ver que a camada de valência dele tem mais elétrons. Quando você aproxima um do outro, ocorre que um elétron que estava no Na sozinho, ele migra para a eletrosfera do Cl. O Na fica com um elétron a menos e o Cl fica com um elétron a mais. Então, você tem essa diferença de polos e a atração eletrostática entre esses dois átomos, que realiza efetivamente a ligação entre eles. Quando você está falando de sólidos iônicos, a gente tem que entender algumas características que elas são muito genuinamente pertencentes a esses sólidos. No caso, por exemplo, os sólidos iônicos geralmente eles são muito duros e eles apresentam altos pontos de fusão, principalmente porque os átomos eles se organizam numa estrutura cristalina dentro do sólido. Sendo uma estrutura cristalina, uma estrutura muito organizada, para você romper essas ligações, você precisa oferecer altos valores de energia. Por isso que a transformação de estado físico é difícil. Por isso que os pontos de fusão são muito altos. Um outro ponto interessante é que os sólidos iônicos, quando você dissolve em água, os íons se separam. E a partir desse momento, a solução aquosa ela é capaz de conduzir corrente elétrica. Considerando os sólidos iônicos no estado sólido, eles só vão conduzir corrente elétrica se eles apresentarem defeitos no retículo cristalino.
E também eles podem conduzir corrente elétrica se eles estiverem no estado líquido. Então, se você pega um sal iônico, por exemplo, e você consegue fundir ele, no estado líquido, ele também apresenta capacidade de conduzir corrente elétrica. É isso. Muito obrigada por assistir ao vídeo. Assistam os próximos vídeos dos outros conteúdos dessa disciplina e boa sorte no semestre.